Oi pessoal, aprendi a fazer essa bonequinha e queria compartilhar com vocês. O que eu fiz? Eu peguei e risquei, né, um molde que eu encontrei na internet. Usei uma tesoura de picote porque ela é melhor por conta do tecido que desfia, né? Fiz também um corpinho da mesma forma, risquei, cortei com 3 milímetros, não cortei em cima do risco, mas cortei com 3 milímetros. A mesma coisa eu fiz com as perninhas e com os bracinhos. A diferença é que as perninhas e os bracinhos a gente costura em cima do risco. Já a cabeça e o corpinho a gente coloca margem de costura. Então a cabeça, ó, essa primeira parte, vamos à frente da cabeça, né? Eu vou unir então e vou costurar este lado, tá? Eu dei uma margem, meia margem de costura, tá? Não foi uma inteira, foi uma meia margem de costura. Então eu vou unir com meia margem de costura para ficar bem certinho. Aí a gente, né, vai limpando para não deixar as linhas, ó, meia margem de costura. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado, que aí a gente pode colocar como se fosse as costas. Aí agora eu vou abrir, ó, fica certinha. Depois a gente ajeita, abrindo o meio da costura, né? Agora eu vou pegar a parte do corpinho, a parte onde tá reto é onde vai ficar as perninhas. E aí a gente vai unir a cabeça nessa parte mais ondulada. A parte de cima onde tá mais ondulada aí. A parte da cabeça tem essa partezinha aí, ó, como se fosse um retângulozinho. Eu vou acertar esse retângulozinho, né, vou dobrar ele, abrir a costura e vou dobrá-lo. Vou vincar, para deixar vincado. A mesma coisa eu vou fazer com a parte da parte de cima, eu vou medir aí um centímetro. Vou vincar, deixar bem vincadinho e vou unir, né, a parte do corpinho com a cabeça. Eu também vinquei o meio para ficar certo, né, para não costurar errado, para ficar o meio da cabeça bem certinho aí com esse vinco. Agora então eu vou pegar então unir, tá? Para ficar eu uno vinco com vinco. Então vai ficar sobrando tecido, né? Eu vou fazer, ó, vinco com vinco. Fiz de novo pra ficar certinho. E aí, ó, onde tá vincado é onde eu vou fazer a costura. Essa parte, então, a gente vai colocar como a parte da frente da cabeça. Passo uma costura, acerto direitinho, dou um retrocesso tanto no final como no começo. Limpo a costura, as linhas. E depois, ó, corto com a tesoura de picote, não em cima, né? Deixando aí uns 2 milímetros para não ficar muito em cima, senão ela vai descosturar. Então, ó, unir cabeça com pescoço, reserva, vou fazer a outra parte. Nessa outra parte, que a gente vai ser as costas, vou fazer da mesma forma. Vou vincar a cabeça para deixar bem, abro a costura, faço o vinco para ficar bem certinho. Pego a parte de baixo, meço de novo 1 centímetro, vinco, faço, né, vinco, e aí eu vou unir. Só que dessa vez eu vou fazer eu vou deixar o meio sem costura, porque é nesse meio que eu vou desvirar a boneca e vou fazer o enchimento. Então eu só vou fazer com retrocesso para ficar bem firme no início, pulo o meio e depois o final, tá? O tamanho é o tamanho ideal que eu consiga depois desvirar, né? Então eu já fiz a primeira parte, agora eu tô fazendo o final, ó. Então ela vai ficar com uns 2 ou 3 centímetros, vamos dizer assim, ó. Vai ficar aberta, para que eu faça, desvire, né, as perninhas, como faça depois o enchimento. Agora vamos colocar as perninhas. As perninhas, essa parte retinha das perninhas, ela vai ser a coxa, vai ser as coxas, tá? Aí eu tô unindo cabeça com cabeça. Você pode abrir a costura, né, pra deixar eu unir costura com costura, ou você pode tombar uma costura para um lado, outra costura para o outro, tá? Então, ó, vou pegar as duas perninhas, a parte reta vai ficar para dentro, ó. A gente faz assim, depois a gente vira. Só pra gente ver como fica. Aí a gente vira, é assim que vai ficar. Faço uma costura de segurança primeiro, pra unir essas perninhas
em uma parte do corpinho, vamos dizer, as costas. Fiz uma costura de segurança. Deixei sobrando um pouco de tecido, né? Para que depois a gente corte, depois não tem problema. Aí agora eu vou unir então a outra parte. Aí acerto bem direitinho. Coloco o alfinete, acerto a outra. Tem mais ou menos 1 centímetro de distância de uma perninha para outra, tá? A parte inferior. Pra também não ficar muito junto, também não muito afastado. Então aí eu vou fazer uma costura, margem de costura mesmo, essa aí é total, uma margem de costura. Eu vou, essa hora a minha linha saiu e aí eu tive que botar o óculos para poder concluir. E aí então, vou passar a costura, faço uma costura. Assim que eu fizer a costura, eu já tiro o excesso de tecido da perninha, porque ficou. Então aí eu pego minha tesoura de picote e tiro o excesso. Eu vi do outro lado que a costura do outro lado ficou muito na pontinha. O que eu vou fazer? Eu vou passar mais uma costura para me certificar e pregar bem pregadinho para que depois não fique soltando. Vou tirar a prova, né? A gente faz toda limpa, ó. Tirei esse alfinete aqui, ó, só pra você ver como ficou. Ficou super bacaninha, ó. Ficou bem bonitinha. Ficou bem pregadinha, não vai ter problema de soltar. Agora a gente então vai unir toda a peça, tá? Coloco de novo as perninhas, né, pra dentro. Vou ajeitar aí costura com costura. Posso abrir, né, de um lado e de outro, fazer ela aberta. Como eu posso tombar a costura para um lado e a outra para o outro. Tanto faz. Não vai influenciar, tá? Fazendo direitinho. A questão é que tem que tombar ou abrir as costuras. O meio do pescoço também, tá? Tem que bater costura com costura, senão vai ficar feio. Tira o excesso que eu não tinha tirado, tá? De uma parte. E aí, então, dá o pescoço. Uma costura fica pra baixo e a outra fica pra cima. E aí eu vou unir direitinho, posso colocar alfinete. Porque aí depois, quando você costura, você desvira, você vê se as costuras bateram. E quando não bate, não fica legal. E aí a gente tem que inventar algum colarzinho, uma blusinha que tem algum flu-flu no pescoço para não aparecer. Então, para que isso não aconteça, a gente tem que bater costura com costura. Então aí, ó, uma margem de costura. Chego nessa parte aí, ó, faço direitinho a curvinha e eu tô costurando bem devagar, tá? Eu acelerei o vídeo para que não ficasse tão grande, né? O vídeo. Então, ó, já costurei de um lado, agora eu vou estar fazendo do outro. Tiro os excessos das linhas, que é bem importante. E vou então acertar e vou costurar então do outro lado, bem devagar, né? Faz no teu ritmo. Eu não sou profissional, eu sou uma amadora, gosto de inventar. E aí eu faço bem devagar. Minha máquina também não é muito acelerada. Quem é acelerada é que vos fala, a máquina não é. Mas pra costura eu faço devagar. Então agora a gente vai desvirar, tá? Eu começo desvirando aquela abertura que a gente deixou, a cabeça, tá? Eu desviro aqui primeiro. Essa parte aí, ó, eu dei uma reforçadinha na costura, porque conforme a gente vai desvirando ou vai fazendo enchimento, meio que vai descosturando. Então eu desviro a cabeça. Quem tem um vira-boneca, perfeito, auxilia bastante. O meu não sabia onde estava, então peguei o auxílio aí. Mas aí a gente vai desvirando, depois você vai ajeitando as costuras. Eu uso até um copo com água, molho os dedos para estar ajeitando essa parte aí da costura. E aí você vê que ficou costura com costura bem certinho. Aí agora a gente vai desvirar, vai pegar uma perninha, depois a gente pega a outra e dá para desvirar as duas juntas. Dependendo do tamanho que você deixou, né? A margem que você deixou. Mas aí, ó, é bem tranquilo. Pega uma perna, desvira, já pega a outra. E depois só ajeita, né? Você vai ajeitando a costura. E depois você tem que passar, tá? Você passa bem direitinho pra ficar bem certinho. Assim fica meio estranho, né? Mas depois com o enchimento, você vê que fica legal, ó. Você coloca o enchimento, você faz primeiro um lado,
né? A parte de baixo, a parte de cima, aí fica a teu critério. Enche bem enchidinha, ela vai ficar assim, ó,